Salve povo, aqui é o Zelota, de volta trazendo mais um povo do Oriente, talvez o último da Mesopotâmia, que eu ainda não falei, e é o Reino Mitanni, justamente por ser um povo praticamente desconhecido, porque eles quase foram apagados na história, né? Essa história ainda está sendo descoberta com o pouco que restou aí de registros sobre eles. Vamos conhecer a sua misteriosa origem e também como eles se desenvolveram e se tornaram uma das grandes potências na antiguidade, pelo menos na sua época, com outras potências mais conhecidas, e também quais foram as situações que aconteceram para que esse povo entrasse em um grande declínio e que eles acabassem e tivessem sido ali, no caso, foram destruídos e quase apagados da história. Bom, mas deixa eu contar tudo isso para você, que claro, também tem muitas palavras difíceis, vai ser complicado, mas a gente consegue aí na base da raça. Bom, peço a todos de tá bota o like, compartilhem com os amigos que ajuda mais o canal a crescer, valoriza muito meu trabalho e também poxa, esse conteúdo acaba sendo indicado para outras pessoas. Para vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média, com várias civilizações, reinos, impérios e personagens. É só vocês darem uma conferida na minha videoteca. Me sigam nas minhas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook. Os links estão aí embaixo na descrição, já que o YouTube não manda notificação para todo mundo. Então fiquem ligados aí nas minhas redes sociais. Quem quiser contribuir com o canal, vocês podem fazer parte da minha área do clube de membros, que é o Acampamento Zelota. Vocês podem fazer parte clicando no botão que tem embaixo da tela, que é Seja Membro, ou no link que está na descrição também do vídeo. Ou vocês podem, quem não quiser se comprometer a ficar pagando mensalmente, lá tem um conteúdo exclusivo, vocês podem mandar um valeu, um botãozinho que tem também aí embaixo da tela. Beleza? Vídeos todas as quartas, às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Só no começo que tem essa introdução aqui. Bom, então vamos ver a história da origem do reino de Mitanni. Algumas coisas eu vou falar bem devagar, porque tem umas palavras muito difíceis e que não tem tradução para o português, beleza? Até porque todos esses textos que eu trabalho aqui é tudo nas línguas estrangeiras. Bom, vamos lá. O reino Mitanni ficava lá no norte da Mesopotâmia, na região do Tigre e do Eufrates, né? Clássica divisão ali da Mesopotâmia com o mundo ocidental. E existiu entre os anos de 1475 a.C., durando até 1275 a.C. Bom, os primeiros povos que viveram por lá eram povos que estavam migrando naquela região. Então eles podem ter sido, né, tanto como indo-iranianos ou indo-arianos. E eles chegaram a ser, inclusive, associados aos Ixos na sua origem. Os Ixos, que é um povo que ainda é debatida a história deles. A gente já viu a história deles aqui no canal. Tem uma parte que possivelmente é de Canaã, outra parte era mais acima no Oriente. Enfim, isso é bem discutido ainda. Bom, então os Ixos é claro que eram considerados como um povo semita, dependendo da origem que seja mais aceita aí por vocês. Bom, e os estudiosos, eles inclusive chegaram a ligar os mitanes aos hititas, que era uma das potências mais conhecidas daquela região na época, por conta das divindades que eles veneravam, que é as mesmas que os hititas veneravam. Que algumas dessas são a divindade que era conhecida como Indra, que é uma divindade do ar e das estações do ano, e ela também é uma divindade venerada ainda hoje tanto no hinduísmo como também no budismo. Uma outra divindade é Mitra, que é a divindade da sabedoria, dos contratos e também da guerra. E por último, Varuna, que é a divindade das águas do céu e também do oceano. E também conhecido como guardião da imortalidade. Bom, acredita-se que esse povo era composto por guerreiros. E esses guerreiros, eles eram chamados de Mariuano. Eu vou até colocar um nome aí embaixo, aí, aqui depois que tentar ler aí, para vocês tentarem pronunciar. Eu não sei como é que a pronúncia é certa, mas enfim. Então esse nome é que vai dar origem ao nome Mitanni. Mas claro, Mariuani tem nada a ver com Mitanni, mas isso vai vir do caso de como os outros povos chamavam.
No caso dos egípcios, eles se referiam aos mitanes como Naharim ou Metane. Aí Metane já fica mais próximo, né? Já os assírios é uma coisa que tem nada a ver, que era de Ranigabalti, mas isso vai ter mais a ver com o final do reino de Mitanni. E já os hititas, como povo de Uri, ou no caso, Urianos, que aí vai dar a pista justamente para a origem dos Mitanes, né, que seria no caso, Hurritas. Estudiosos modernos acreditam que eles eram hurritas justamente porque eles falavam uma língua que era não iraniana, igualmente aos hurritas, já que os hurritas vieram da região mais acima no Oriente. Inclusive pegavam um pedaço ali da Armênia, onde eles viveram. Então existe essa possibilidade muito forte, que seria a mais aceita da sua origem ter sido dos hurritas. Mas não somente os hurritas, mas os hurritas que se juntaram com os povos que já viviam naquela região, que eram povos ali migratórios, como eu já falei, aí nessa parte inicial do vídeo. Bom, com relação à principal cidade, no caso a capital do reino de Mitanni, era a cidade de Huachucane. Ficava localizada na cabeceira do rio Cabur, que é um afluente do famoso rio Tigre. E o nome da cidade, traduzindo, pelo menos pelo que eu vi, era do egípcio, significava fonte do bem ou fonte de riqueza. Essa cidade de Huachucane, ela ficava na região de Tel Fequerie, também conhecida como Sican, né? Os nomes maravilhosos de falar. Bom, como existem poucos registros a respeito desse povo, dos mitanes, não porque eles não escreviam a sua história, mas porque a sua história foi realmente destruída e mais no final do vídeo eu vou contar para vocês. Se falar agora vai ser spoiler, né? Estraga o resto da história. Bom, então existe muita especulação, né, a respeito deles. O que se sabe a respeito dos reis de Mitanni é mais por conta dos outros povos com que eles fizeram comércio, que eles conviveram, porque eles mandavam cartas, né, as correspondências. Vou falar mais sobre essa questão das correspondências mais à frente aqui no vídeo. Então a gente não tem uma ideia de como era o cotidiano desse povo, como é que era a sociedade, questão de hierarquia e tudo mais. Não existe nada a respeito disso que ficou registrado, apenas a respeito dos reis. Bom, falando sobre o reino agora. Bom, o reino de Mitanni, ele durante seu auge, ele controlava as rotas comerciais que seguiam ali do rio Cabu, ia até a cidade de Mari. A cidade de Mari é uma cidade que ficava lá na Mesopotâmia, onde hoje fica a Síria. Ia até também Carquemis, que é uma cidade, que era uma cidade-estado também, que ficava na fronteira da Turquia com a Síria. Bom, eles controlavam a parte do Tigres, né, a parte mais alta do rio Tigres, ia até as cachoeiras do rio Nínive, né, que é um rio mais próximo ao território de um outro povo aí bem conhecido, que também será mencionado nesse vídeo aqui. Bom, entre os aliados deles, caso parceiros comerciais, povos mais próximos, existia um reino chamado de Quiazutena. Esse reino ficava localizado lá na Anatólia ou Ásia Menor. Anatólia era como os romanos chamavam. Também tinha a cidade de Alalak, que era uma cidade-estado, que ficava próxima de Ugarat, né, que era uma região mais litorânea, e onde também existia um reino, né, o reino de Ugarat. Também tinha a cidade de Catina, que era uma cidade que ficava próxima ao rio Orontes, hoje na Síria, e também a famosa cidade de Kadesh, também lá na Síria. Bom, só para ter uma questão de entendimento maior geográfico, a Síria da antiguidade não é a mesma Síria atual, né? O território era muito maior, abrangia muito mais cidades do que a Síria dos dias de hoje. Bom, e o povo não menos importante do que todos esses, os Hyksos.
que é um povo que tinha uma língua parecida com a dos Mitannis. O que a gente coloca também aí na questão do debate da origem dos Ixos, né, como eu já mencionei no início do vídeo. Né? No caso, esses Ixos, provavelmente eles ficavam mais ali acima, né, do Oriente, mais próximos ali daquela região, no caso onde hoje é o Kurdistão, né, do que onde era Canaã. Mas enfim, tem um vídeo sobre os Ixos aqui no canal, quem quiser dar uma conferida, vou deixar o link aqui no card. Bom, o território de Mitanni, agora eu vou falar da parte geográfica com relação ali ao seu auge no reino de Mitanni. Ele é do norte da Síria e fazia fronteira com a Anatólia Oriental. A parte oeste de Mitanni ia até o leste de Nuzi, que é a atual Kirkuk, pegava também a parte do rio Tigre no leste do seu território, e no sul de Mitanni ia de Alepo até Mari, ali nas margens do rio Eufrates, um território muito grande. E a gente vai ver um pouco sobre essa expansão aí. Bom, toda essa região onde eles viviam era uma região bastante fértil, né, que facilitava a questão da agricultura. Então eles não tinham necessidade, porque tinha o rio Cabo, tinha esses outros rios Tigres, Eufrates que eram perto, e outros afluentes. Então eles não tinham aquela necessidade como outros povos de utilizar aquedutos ou outros tipos de artifícios artificiais para poder irrigar suas terras. E eles também tinham criação de animais, né, como rebanhos de gado, ovelha, tinham cavalos e também cabras. Bom, os Mitannis também eram considerados grandes cavaleiros, além de também serem quadrigários. Mas o que é quadrigários? Confesso que nem eu sabia o que era isso, fui pesquisar. Bom, a quadriga era um carro antigo, né, feito aquelas bigas, só que ele tinha duas rodas e era puxado por 4 cavalos. Então existe o registro de que os Mitannis eles evoluíram a roda, que antes era uma roda como os sumérios utilizavam, era aquela roda de madeira toda maciça. No caso dos Mitannis, eles colocaram raios nessas rodas, o que tornava esses carros mais rápidos e eram também mais fáceis de serem guiados. Então, para manobrar em combate facilitava bastante. Então, isso foi uma evolução dos Mitannis. Bom, em uma escavação que foi feita lá no território do Império Hitita, foi encontrado um grande registro hitita datado de 1345 a.C. e mencionava um treinador de cavalos hitita, no caso Mitanni, né? Ele estava lá no Império Hitita, ele era Mitanni, chamado Kikuli. Existia só uma única frase a respeito dele, que era o seguinte: assim dizia Kikuli, mestre treinador de cavalos. E na sequência desse registro existe uma longa lista com uma descrição enorme sobre como treinar os cavalos, né? Vários métodos de treinamento de cavalos. Bom, agora sobre os reis de Mitanni. Bom, como mencionei que a história deles acabou sendo apagada, o pouco se sabe sobre os primeiros reis Mitanni foi mais por conta das correspondências que eles fizeram com outros reis, né, de outros reinos ali vizinhos com quem eles tinham contatos comerciais. Então essa questão das correspondências é que vai fazer com que a gente conheça a lista, pelo menos de alguns nomes desses reis. Bom, o primeiro que a gente conhece, que foi do século XVI a.C., foi o rei chamado Kirta, que foi o mais famoso dessa época. Depois dele, os outros mais famosos foram o Shutarna I e depois o Baratarna. Vai ser o Baratarna primeiro, depois vai aparecer um segundo aí na história que morreu mais na frente. Bom, durante o reino do Shutarna é que Mitanni conseguiu estender os seus domínios até próximo à região da Síria, todo aquele território que eu mostrei para vocês agora há pouco. Bom, o faraó egípcio Tutemés III, ele derrotou os Mitannis lá em Alepo
para disputar ali o controle daquela parte da Síria, que era uma região muito visada, muito almejada por conta da questão das rotas comerciais, né? Essas disputas entre essas civilizações eram muito por conta disso. O rei Mitanni Artatama I, ele reinou durante o reinado do faraó egípcio Amenófis II. O reinado de Amenófis II foi entre 1425 a.C. a 1400 a.C. E também durante o reinado do faraó Tutemés IV, que reinou de 1400 a 1390 a.C., apenas 10 anos de reinado. Bom, pouco se sabe sobre ele, desse rei, no caso, o Artatama, foi da tentativa de fazer uma aliança com os egípcios por meio de casamentos. Só quem conseguiu essa aliança foi o filho dele, que era o Chutarna II, e conseguiu casar a filha dele, que era Aquilo-Repa, com o faraó Amenófis III. E ali ele vai conseguir consolidar o poder do reino de Mitanni e também proteger as suas fronteiras, tendo um poderoso aliado como os egípcios. Durante o reinado do Chutarna II, foi que Mitanni atingiu ali o auge do seu poder, também ganhou muito prestígio, e é quando Mitanni entra ali nesse chamado Clube das Grandes Potências, né? E que isso é um termo mais moderno, né? Utilizado por historiadores de hoje para se referir a esse seleto grupo de reinos que eram o Egito, a Babilônia e o Império Hitita. E tinha essa quarta vaga que acabou sendo ocupada pelo reino Mitanni. Bom, essas potências elas interagiam entre elas, fazendo comércio, alianças, tratados, e também rolavam de vez em quando alguns desentendimentos, né? Inclusive, isso é que vai levar ao declínio de Mitanni. Pô, eu estou soltando spoiler aqui, mas vamos embora. Bom, Mitanni se tornou ali uma grande potência política e cultural aí naquela época, justamente por conta dessas alianças, desses comércios, essas trocas que eles faziam. Bom, como falado anteriormente, o reino de Mitanni, né, a gente não tem como saber a cronologia dos reis, nem o que eles fizeram. É muito pouco sobre isso. E para se ter uma noção de quando cada rei governou, ou o período, que a gente não tem uma exatidão, é por conta dessas cartas. Então a gente faz uma associação com os reis com quem eles se correspondiam e o período que esses outros reis de outros reinos reinaram. Então assim dá para ter uma noção de quanto tempo esses reis reinaram, mas não uma ideia precisa, né? No caso desses governantes. Então o período mais bem documentado de um rei de Mitanni, no caso, foi justamente o Chutarna II. E também o seu filho, que foi seu sucessor, o Tuxarata I, que foi justamente por conta dessas correspondências. E essas correspondências vão ser conhecidas como as Cartas de Amarna. Bom, Amarna era o nome de uma cidade egípcia, né? Era um nome árabe, nada para uma cidade egípcia, que chegou a ser capital do Egito durante o reinado do Akhenaton. E depois a cidade, ou na verdade, no caso, os egípcios chamavam ela de Akhetaton. Pode ter sido depois do reinado do Akhenaton que esse nome foi modificado, ou na época dele já era chamado assim, mas em árabe era chamado de Amarna. Mas enfim, qualquer forma, o que importa a informação é que as cartas de Amarna é que nos dão uma noção a respeito dessa lista de reis e o período que eles reinaram. Bom, falando do Tichurata, que foi esse rei que teve mais registros, teve também mais uma filha dele, no caso dele, que vai ter um casamento com o Amenófis III. Mas o Amenófis III casou-se com duas princesas Mitanni. Então, como parte ali desse acordo, né, de alianças, existe inclusive uma teoria, mais um devaneio, um deslumbre, enfim, de que
essa princesa, a Tadoquipa, que era filha do Tichurata, ela teria sido a Nefertiti. Bom, mas isso é uma teoria que já foi descartada. Sempre tem alguém que quer validar a história de um personagem em cima de um conhecido, né? Um desconhecido para pegar um conhecido, ou às vezes até para também confirmar. Voltando aqui que interessa, o Tichurata, o rei Mitanni, ele quando faz esse casamento, né, a filha dele, ela vai com grande dote e também ela leva com ela uma imagem da principal divindade, lá da cidade de Huachucane, que era a capital do reino Mitanni, que era a deusa da fertilidade, que era a deusa Sauska. Na época em que aconteceu esse casamento, o Amenófis III ele estava doente. Então essa divindade, ela, além de ser divindade da fertilidade, ela era relacionada também ao amor e também à cura. Então ela é enviada justamente para a melhoria ali da saúde do faraó e também para que houvesse aí um fortalecimento dos laços matrimoniais nesse casamento e também os laços de comércio entre esses dois povos. Então, pelas correspondências encontradas, havia uma lista de presentes que, no caso, o Amenófis III teria enviado para o Tichurata. E dentro desses presentes, em troca aí da esposa, tinha ouro, selas de cavalo que eram ricamente ornamentadas, também camelos, joias e roupas caras. E esse tratado entre Mitanni e o Egito ele vai ser colocado em prova duas vezes, né, por causa dessa questão da fidelidade. Bom, a primeira vez foi quando o Tichurata escreveu para o Amenófis III reclamando que ele não tinha recebido todo o ouro que foi prometido durante essa transação aí do casamento. E a segunda, que foi uma mais complicada, que pôs ali em prova a autoridade do Tichurata, que ele foi desafiado ali, teve uma tentativa de golpe, uma usurpação lá na sua cidade natal, no caso a capital do reino Mitanni. E aí foi justamente nessa segunda prova, segundo teste aí dessa aliança com os egípcios, que essa aliança ela é desfeita. Bom, aconteceu o seguinte, houve uma disputa de poder lá em Huachucane entre Tichurata e um parente dele. Acredita-se que era um irmão, pode ser um irmão bastardo, mas enfim, ele era chamado de Artatama II. E aí, claro, pela questão da aliança, o Egito apoiou o Tichurata nesse conflito. Só que aí que entrou no meio os hititas. Na época, o rei, que era o Suppiluliuma I, ele apoiou o Artatama II nesse golpe. Porque os hititas tinham muito interesse em enfraquecer o reino de Mitanni. Muito interesse em fazer uma aliança por causa do usurpador. Mas eles queriam enfraquecer o reino de Mitanni por conta do norte da Síria e suas rotas comerciais, né? Os próprios Mitanni já tinham brigado com os egípcios por conta desse território. Bom, aí o Tichurata ele teve o apoio dos nobres e também tinha a força militar dos egípcios do lado dele, no começo dessa guerra. Bom, o rei Mitanni, né, no caso o Tichurata, ele estava indo muito bem nessa batalha, estava vencendo, estava com uma boa vantagem. Só que aí os egípcios, como dizem, arregaram, né? Deram para trás no meio dessa batalha. Eles começaram a ficar com medo dos hititas. Os hititas eram a potência, estava se fortalecendo cada vez mais. Então eles pensaram que, bom, se, né, a gente perder aqui, depois os caras vêm para cima da gente. Então é melhor sair fora. E aí o Tichurata foi abandonado e tendo que enfrentar os hititas. E aí, ao saber dessa retirada dos egípcios, o Suppiluliuma I, que também não era nada bobo, ele tinha medo dos egípcios também. Interessante isso, né? Um lado tinha medo do outro. E aí ele acaba deixando a diplomacia de lado e vai para cima com tudo e chegou a invadir a capital, Mitanni, e saqueou a cidade.
No meio dessa confusão, o Tichurata acabou sendo eliminado pelo próprio filho dele em uma tentativa desesperada de salvar a cidade de Huachucane. Mas aí, de qualquer maneira, os hititas acabaram dominando a cidade e conquistaram o reino Mitanni. E passou a ser, no caso, governado por reis fantoches hititas. Aí, nesse caso já, o reino Mitanni ele perde a sua autonomia, mas ainda não foi destruído nessa época. Bom, aí vai ser justamente quando vai surgir aquele poderoso povo da antiguidade, todo mundo conhece, né, pela sua brutalidade. Bom, voltando aqui. O Suppiluliuma I, ele quando conquista o reino de Mitanni, ele divide o reino em duas partes, em duas províncias no caso. As capitais no caso dessas províncias eram as cidades de Alepo e Carquemes. O restante do território teve ali uma certa autonomia, mesmo sendo um estado vassalo, e era chamado pelos hititas de Hani Galbat, que foi a mesma forma que os assírios chamaram. Bom, e aí em algum momento esse território acabou sendo conquistado pelos assírios. Porque em algum momento? Porque não tem uma precisão de quando foi isso, né? A gente especula ali de acordo com as situações que aconteceram com os outros reinos. Bom, o que aconteceu é que pode ter sido durante o reino do rei Tita, Mursili II, que reinou entre 1321 a 1295 a.C. Lembra que foi a data que eu falei, 1295, que tinha sido o fim do rei de Mitanni. Bom, e com certeza isso aconteceu antes do reinado do Tudhaliya IV, né, que foi justamente derrotado na batalha de Niriva em 1245, que seria uma outra data importante negativamente para os hititas, e foi quando marcou o declínio hitita. Bom, o rei assírio na época era o Haddad Nirari I, e os reis assírios sempre deixavam registradas as suas conquistas, né, nas estelas e tal. Então ele deixou relatado que um rei hitita tentou enfrentá-lo. Esse rei era chamado de Chatuara. E ele foi derrotado pelo Haddad Nirari, que avançou sobre a cidade de Huachucane e capturou o Chatuara, o levando acorrentado até Assur, né, que era a cidade dos assírios. Se não me engano, era a capital deles. E aí teve que ir lá jurar fidelidade aos assírios, né, no caso ao rei Haddad Nirari. Bom, aí o reino de Mitanni, com agora o domínio dos assírios, ele vai manter uma certa autonomia, mas tinha que, né, no caso ali, ter a lealdade aos assírios e pagar os tributos a eles. Então, com isso, Mitanni acaba saindo de vez daquele grupo das potências daquela época do auge do reino Mitanni, né? As quatro potências, até porque chegou os assírios e bagunçaram com tudo, né? Bom, Mitanni acabou sendo mais reduzido seu território durante o reinado de Salamaneser I, né? Esse rei assírio é muito conhecido, que era justamente filho do Haddad Nirani I. Bom, isso aconteceu quando o Chatuara II, que era o rei de Mitanni, ele se rebelou contra os assírios e teve o apoio de uma tribo nômade, conhecida como Arrimula, por volta de 1250 a.C. O Chatuara II ele estava muito bem organizado, com as suas forças militares bem equipadas, tendo apoio desses nômades, e ele ocupou as passagens das montanhas e também os poços de água para cortar o abastecimento de água do exército assírio, para dificultar ali que eles coletassem alimentos. Mas isso acabou não fazendo diferença, mesmo com fome e com sede. O exército do Salmanaser I teve uma grande vitória, uma vitória esmagadora contra os Mitannis, que na verdade já eram governados pelos hititas. Bom, mas isso não adiantou de muita coisa não. Mesmo com fome e com sede,
os assírios, liderados pelo Salmanassé I, conseguiram uma vitória esmagadora contra os mitanes, que na verdade ali já eram misturados com os hititas, sendo governados por eles. Mas nos registros do Salmanassé I, foram 14.400 homens que foram despachados para o mundo além vida. E os sobreviventes foram cegados e mandados embora, bem no estilo típico dos assírios, nessa brutalidade, eles adoravam isso. Bom, ainda nos registros do Salmanassé I, consta que 9 templos fortificados foram conquistados, 180 cidades registradas como urritas foram transformadas em um monte de escombros, né? E o Salmanassé colocou que abateu como ovelhas todo o exército dos hititas junto com os arrimalos. Aí teve as cidades de Taidu e Eridu que foram capturadas. Essas duas cidades juntas correspondem à área atual do norte do Iraque e toda a região do Monte Acra, assim como a cidade de Eluhat, que fica hoje no sudeste da Turquia. Uma grande parte dessa população, dessas regiões foram capturadas pelos assírios, foi vendida como escrava e deportada. O filho do Salmanassé I, que era o Tikulti Ninurta I, ele derrotou finalmente os hititas em Níriva em 1245, encerrando ali o controle dos hititas na região e absolvendo por completo o território de Mitanni, anexando ao Império Assírio. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um conteúdo muito denso, né? Palavras muito difíceis para falar aqui para vocês. Uma história bem interessante sobre um povo que praticamente sumiu da história, porque os assírios, quando eles fazem essa conquista no reino de Mitanni, eles praticamente destroem todos os registros que tinham de Mitanni. Então, por isso que esse povo ele foi praticamente esquecido. Inclusive, recentemente, alguns anos atrás, eu digo recente, porque em história para a gente 10 anos é pouco tempo, foi descoberto ali um palácio no meio ali de uma seca que aconteceu naquela região. E esse palácio está sendo ali pesquisado por arqueólogos, né? Para vocês terem ideia de quantas coisas ainda na história estão sendo descobertas. E esse reino é uma desses reinos. São outras civilizações que a gente já viu aqui no canal, né? Os povos misteriosos e tal. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.